gente refletiu sobre a história do cego Bartimeu. Que o cego Bartimeu, ele, naquele texto que a gente estudou, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, só que numa abordagem totalmente diferente do que a gente vai ver hoje dos discípulos. Ele faz um pedido pertinente, como nós vimos semana passada, e a resposta de Jesus é transformadora. Transforma a vida dele, transforma a vida espiritual, transforma a vida física. Uma atitude que parece bem diferente daquela que nós vamos ver hoje. E nós estávamos falando de um cego que não podia ver, mas que viu. Hoje a gente vai ver os discípulos que podiam ver e não viu. Então a gente vai ver exatamente esse oposto, né? E para isso a gente tem que recuar, porque é a perícope anterior, o parágrafo anterior desse texto, né? Antes do texto do cego Bartimeu. Talvez você esteja perguntando, por que você pregou invertido? Eu achei que ia ser interessante. Foi só isso, não tem muito mais que isso, tá? E eu achei interessante para a gente olhar, começando por uma atitude do cego, onde ele soube exatamente o que pedir e revelando o coração dele, e uma resposta transformadora de Jesus para um modelo diferente que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver algo muito parecido com o que aconteceu comigo em relação ao meu pai. A gente vê Tiago e João fazendo uma abordagem inacreditável. É isso que a gente vai estudar. Jesus faz uma pergunta reveladora, assim como meu pai fez: por que você quer que eu mando o pastor de jovens embora? Na realidade, aquela pergunta ela é reveladora. Em vez de exortar, eu faço uma pergunta e você vai se expor sozinho. Entendeu? Você não vai precisar, eu não preciso te expor, você se expõe sozinho, por causa do seu coração. Né? E aí os discípulos respondem com uma pergunta comprometedora, a gente vai estudar, e Jesus responde uma pergunta comprometedora, e de novo eles fazem outra pergunta inacreditável, existe uma resposta comprometedora e uma reação inacreditável. Está confuso, né? Vamos um por um, porque está bem confuso, mas é a verdade, tudo isso acontece nesse texto. É incrível o que nós vamos ver, o que acontece com os discípulos nesse texto. Eu creio que essa é uma das histórias mais interessantes do relacionamento de Jesus com os discípulos, né? A grande mensagem que a gente vai estudar hoje, e tem a ver com duas das músicas que nós cantamos, é que Jesus expõe o coração dos discípulos enquanto ele revela o seu. Se vocês prestarem atenção, meu pai, quando ele fazia perguntas reveladoras, ele estava revelando o coração dele, que era um coração de amor, misericórdia, de correção, que tinha o propósito único de corrigir um filho que estava achando que porque ele era filho do pastor, achava que podia fazer o que ele queria. Jesus, ele expõe o coração dos discípulos enquanto ele revela o dele, o seu coração. Primeiro vamos olhar Jesus expondo o coração dos discípulos. Olhem para os versículos 35 a 41. Olha que interessante. Começa com uma abordagem simplesmente inacreditável, gente. É inacreditável. Tiago e João eram um dos três com que Jesus tinha momentos íntimos próprios de oração. Eram dois dos três que Jesus se retirava sozinho e orava. Eles eram primos de Jesus, tudo indica. Eles tinham um relacionamento muito próximo de Jesus. E talvez esse relacionamento próximo, assim como o Eduardo achou que sendo filho do pastor titular, ele pode determinar o que vai acontecer com o pastor de jovens, eles acharam que eles poderiam fazer uma abordagem a Jesus que simplesmente ela é inacreditável. Tiago e João aproximam-se de Jesus, imagina a cena, tenta imaginar a cena comigo. Aproximam-se de Jesus e dizem: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Gente, a pergunta é no mínimo inacreditável. Você chegar para Jesus
que para os discípulos era Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Eles tinham essa consciência. Mas essa consciência que o cego Bartimeu teve, em ter a misericórdia de Jesus clamada pelos seus lábios, o oposto acontece aqui. Os discípulos que caminhavam com ele, que conheciam Jesus, fazem uma pergunta inacreditável. Ou pior ainda, né, uma abordagem, porque eles chamam Jesus e ainda fazem essa pergunta de uma forma que os outros discípulos ouviram, revelando que talvez eles estavam se perdendo muito nesse relacionamento íntimo que eles tinham de Jesus, de sair, orar juntos, parentesco. Talvez as coisas misturaram na cabeça deles. Essa intimidade com Jesus fizeram com que Pedro, Tiago e João fizessem uma pergunta que virá a seguir, que é difícil entender alguém fazer uma pergunta dessa. A abordagem de querer fazer essa pergunta, exigindo que Jesus fizesse aquela pergunta, respondesse aquela pergunta de forma positiva, de acordo com o coração deles, revela que eles estavam cegos naquele momento. Enquanto a outra cena do cego Bartimeu revela que o cego via direitinho. Ele é o filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não preciso de mais nada do que a sua compaixão. E os discípulos queriam o que eles vão perguntar em seguida. Mas, porém, todavia, Jesus não deixa eles terminarem a frase, terminar todo o contexto. Ele faz uma pergunta. Imagina a cena. O que queres que eu lhes faça? Vamos lembra do pastor? Por que você quer que eu mande embora o pastor de jovens? Então imagina Jesus perguntando e falando, o que queres que eu faça? Acho que o recado já havia sido dado com essa pergunta, mas parece que os discípulos ainda não viam, não entendiam o que estava acontecendo. Se perderam nesse relacionamento, se perderam nesse relacionamento que existia muito próximo entre eles. E acharam que por isso eles poderiam ter um benefício maior. Jesus responde com uma pergunta para expor, expõe o coração dos discípulos. Em outras palavras, fala para mim o que você tem nesse coração. Conta para mim, né? E os discípulos, em vez de parar e falar, então eu preciso pensar o que eu vou falar. Não, eles respondem. Respondem com uma pergunta. Com uma afirmação. Não, pergunta. E responder, permite-me que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Autoriza que eu sente na esquerda e outro na direita. Meus irmãos, dá para imaginar fazer essa pergunta para a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que estava no caminho para a morte. Que viveu os 3 anos de vida aqui, servindo. Abriu mão da sua glória. Ouviu uma pergunta dessa. Que eles queriam a glória daquilo tudo que eles tinham feito. Em outras palavras, o que está por trás aqui é Jesus, eu à direita e meu irmão à esquerda. E os outros evangelhos dizem que a mãe participou disso também, incentivando. Não eram só os dois. Esse evangelho não cita, mas os outros citam que a mãe participou. Parece que eles perderam noção de quem é quem. Eles queriam glória, enquanto Jesus manifesta misericórdia, amor e paciência. Porque naquele momento Jesus podia falar,
Sai daqui, né? Vocês não têm o que fazer? Vocês sabem que eu vivi 3 anos aqui, vocês andaram comigo. Praticamente 3 anos, vocês andaram comigo. Vocês viram que eu vim aqui para servir. Que eu caminhei, eu não tinha onde ficar. Não tive glórias, não tive honras. Só tive pessoas querendo me matar. E vocês me fazem uma pergunta pensando unicamente, exclusivamente na glória que vocês acham que vocês merecem. Mas Jesus não faz isso. Ele manifesta a sua misericórdia. Ele manifesta o seu amor. Ele manifesta a sua paciência. Um coração misericordioso, um coração paciente, um coração disposto a corrigir aquelas vidas. Eles expressam um desejo profundo do coração deles. O que eles realmente queriam, a glória. É expressada em um pedido inacreditável. Inacreditável. Expressando, na realidade não é expressando, né? Expondo o seu coração de forma muito forte. Quem é pai aqui já viu essa cena várias vezes. É só dar uma apertada em alguns argumentos no filho e ele fala sozinho. Né? Não precisa nem fazer as perguntas diretas, é só fazer as perguntas certas e ele expõe. É o que eles fizeram aqui, eles expõem um coração orgulhoso, um coração que desejava glória, um coração que estava preocupado à direita, à esquerda, enquanto eles já haviam ouvido de Jesus que ele estava a caminho do Calvário, a caminho do sofrimento, que ele teria que passar por isso. Intenção de glória e mérito. Jesus, eu sou um daqueles 3 que quando o Senhor precisa, a mente dele achava que precisa. O Senhor me chama e a gente ora junto. Eu sou essencial aqui. Perdendo totalmente noção, como nós já vimos em algumas mensagens alguns meses atrás, de quem é esse Jesus. Eles não viam, mesmo com os olhos curados, com os olhos sãos. Eles perderam a noção por causa do pecado, do orgulho, o pecado do desejo de glória, o pecado do desejo da recompensa. Enquanto o cego Bartimeu simplesmente dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. O cego via, os que não eram cegos não viam. Tiveram dificuldade de ver. E Jesus responde a essa, na realidade faz uma pergunta a essa declaração deles, de sentar à esquerda e à direita. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Se vocês lembrarem algumas mensagens, não sei quanto tempo atrás, quando o pastor Jonathan pregou sobre o cálice de Deus, lembra disso? Da ira de Deus. Esse sofrimento que Jesus iria ter na cruz era enorme, gigantesco. E eles são perguntados: você realmente consegue beber esse cálice? Você consegue ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? E a resposta passa a ser mais comprometedora do que nunca. Porque eles já tinham sido ensinados do que viria. Jesus já havia previsto isso. E eles respondem: podemos. Meus irmãos, a pergunta de Jesus aqui, ela é tão niveladora.
Ele está dizendo assim, vocês não podem. Mas ele pergunta. E o coração deles, aquele orgulho, é exposto naturalmente. A pergunta dele é afirmando, em outras palavras, vocês não podem. Se eu estou te perguntando, é que vocês não podem carregar esse peso. Porém, todavia, eles, movidos por esse orgulho, esse desejo de glória, o mau entendimento desse relacionamento com Jesus, eles pedem, eles entendem que eles podem. Tiago e João respondem com muita confiança algo que eles não tinham a menor ideia do que seria. Eles tinham a história, mas eles não tinham o peso da dor. Eles não tinham o peso daquilo que Jesus passaria no Calvário, como nós estudamos com o pastor Jonathan, na nossa série de Páscoa. Um peso carregando todos os pecados do mundo. Jesus sendo o santo, que nunca pecou. Jesus sendo humilhado fisicamente, sendo morto na cruz. A dor espiritual, a dor física. Algo pesado. E os discípulos respondem, podemos. Arrogância, um coração orgulhoso, um coração desejoso de glória, um coração que não havia ainda entendido o que Jesus faria na cruz. Mesmo sendo os discípulos aqueles que andaram lado a lado com Jesus. Jesus responde com uma resposta bem orientativa e niveladora. Olha a resposta de Jesus. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo. Vocês passarão por sofrimentos. E serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Claro que não na mesma proporção. O que Jesus dizia aqui é que o sofrimento que os discípulos teriam por ser seguidores de Jesus faria parte da vida deles. Nós sabemos que os discípulos todos tiveram mortes muito cruéis. Praticamente todos, só um aqui. Cruéis. Passaram por sofrimentos terríveis. Mas Jesus continua dizendo, sofrimento vocês vão ter, na proporção que vocês podem aguentar. E que é devido a vocês, né? Porque não é a mesma proporção que foi Jesus no Calvário. Porém, glória, que é o que vocês querem, não. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Esses lugares pertencem a Deus, Pai. Eu, sendo 100% homem aqui na terra, eu não tenho como te conceder isso. Porque isso pertence ao Pai. É um nivelamento tão grande, trazendo os discípulos para onde eles deveriam estar. Que talvez, com uma declaração dessa, eu posso pensar que os discípulos falam, nossa, aquela abordagem absurda e inacreditável, realmente foi absurda e inacreditável. Mas parece que ainda não caiu a ficha. Porque a resposta dessa declaração de Jesus não tem as palavras de Tiago e João. Mas tem os demais discípulos que ouviram que respondem inconformado. Mas eles estavam inconformados com a arrogância e excesso de confiança de Tiago e João. Muito interessante quando o texto diz que os discípulos ficaram indignados com Tiago e João. Eu lendo esse texto, falei,
mas você tem que ficar indignado com a situação como um todo e entendendo o que Jesus está falando. Mas na realidade eles estavam indignados porque eles estavam se colocando na frente deles, revelando também que o coração deles era movido pelos seus próprios interesses. O coração deles também era glória. Peraí, se Tiago e João, se ele responder sim, aí eu pleiteio o meu lado. Se ele responder não, talvez eu fique quieto. Na realidade, eles não conseguiram, não se conteram. E eles manifestaram uma reação contra Tiago e João de inconformidade, indignados, é um absurdo. Mostrando que aquela abordagem inacreditável se torna inacreditável no coração deles quando eles demonstram esse interesse também. Parece que na mente deles, o entendimento era: eu caminhei com Jesus, eu vou ter privilégios diferenciados, porque eu estive perto dele. Igual eu, né? Eu moro na mesma casa do pastor titular, então, pastor de jovens, que não me exorte, porque senão eu falo para ele ser mentido. Achando que aquela aproximação, que aquele relacionamento permitia que eles pudessem fazer coisas, fazer perguntas que não fazem sentido. Porém, Jesus, com essas perguntas e respostas dos discípulos desse diálogo, ele revela o coração dos discípulos. Só que não acaba. O texto mostra que Jesus expõe o coração deles, mas também quer expor o coração dele como Jesus. Qual o coração que Jesus tem em relação a isso? Que é misericórdia, paciência. Agora eu vou te explicar como funciona. Que nem meu pai. Ele ouviu, terminou. Agora vai lá e pede perdão. Você está errado. O que você está fazendo não é legal. Mas deixou eu me afundando até para tratar meu coração. E Jesus revela o seu coração da seguinte forma. Olha os versículos 42 a 45. Jesus apresenta, nesses 4 versículos, ele apresenta uma perspectiva radicalmente diferente da realidade. Lembra, os discípulos queriam glória, os discípulos queriam uma posição especial, e Jesus apresenta algo totalmente diferente. Ele faz um ensinamento, depois que o coração dos discípulos foi exposto, ele fala: agora deixa eu tratar seu coração. E ele faz de uma forma muito didática. Ele começa mostrando como que é a lógica humana, no versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes nas nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Esse é o modelo humano. Ou seja, poder, domínio, glória, que é o que vocês estão me pedindo. Mas vocês não sabem que não é este o modelo de vida. Talvez vocês ainda não entenderam qual que é o modelo de vida. Que eu já venho caminhando ao seu lado, tentando explicar, mas eu preciso explicar novamente. E ele ensina o oposto no texto, quando ele diz assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário. Ou seja, totalmente oposto. O que vocês estão pedindo não é o caminho. O que vocês querem não é a direção. Essa é a direção humana. A direção divina, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo.
No contexto da época, gera um choque. Para nós hoje também é um choque. Se você quer ser importante, seja servo. Toda vez que você tenta ser servo, você dificilmente sofre diversas situações que não são legais. Talvez quando você é servo e o outro foi mais agressivo, ele ganhou um aumento, você não, porque ele foi agressivo. Ele mostrou mais força na sua liderança. Hoje a sociedade requer que você seja uma pessoa que não tenha fraquezas, que não pode manifestar suas dores, que não falha. Uma pessoa forte, presente, decisões rápidas, decisões fortes. E Jesus fala, no modelo divino, eu espero servos. Eu não espero poder e domínio. Isso só pertence a mim. Por que só pertence a ele? Porque ele era Deus. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Mas ele não traz para ele. Ele traz um modelo na sequência do texto, usando a pessoa dele, mas não como que é de direito dele. Que é glória, domínio, poder, honra, o rei sobre todos os reis, Deus sobre todos os deuses, mas ele não traz isso. Olha o modelo que ele apresenta. Jesus ensina a servidão. Ser importante é servir. Ser o primeiro é ser um servo. Ser servo é ser escravo de todos. O filho do homem, ele, assim o fez. Porque o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, o único merecedor de glória, honra, poder, usa o modelo de servir para ensinar. Aquele que tinha todo o direito, toda a glória, toda a honra, para dizer, poder e glória só pertence a mim. Fica quietinho vocês. E ele diz, não foi isso que aconteceu. Filipenses 2 diz que ele abriu mão da sua glória para se tornar um de nós, para morrer por nós, para trazer esperança a nós, para trazer vida a nós, para que possamos viver com propósito. O Filho do Homem, próprio Jesus, modela, é o modelo disso. Gente, eu acho que aqui, como a gente diz em futebol, eu gosto muito de futebol, eu pedia para sair, substituição. Né? Lembra o Romário? Quando o time estava perdendo, ele simulava uma contusão e pedia para sair. Era uma piada que tinha na época, né, do Romário. Mas é assim, essa hora eu pedia para sair de campo. Porque ele apresenta um ensinamento baseado nas escrituras, explica aos discípulos, e ele diz assim, e o modelo sou eu, de servidão, que abriu mão da sua glória, se tornou um de nós. Um Deus se tornou um homem. Maior humildade, maior humilhação não existe. Não existe. E ele apresenta ele como modelo daquilo que os discípulos não estavam pensando. Que o coração dos discípulos estava em outro lugar. E ele traz, nivela, ensina com misericórdia, paciência e amor. Uma metodologia nesse texto de ensinamento fantástico. Eu lembro, quando eu estudando esse texto, eu lembrei da situação do meu pai. Meu pai estava sentado no sofá. Quem conhece meu pai é muito meticuloso, olhando nos meus olhos. Por quê, filho? E eu achando que ele estava comigo. Ele simplesmente estava destruindo meu coração, fazendo com que meu coração fosse exposto, fazendo com que, filho, eu quero conhecer seu coração porque eu quero te tratar. Eu não quero conhecer seu coração
porque eu quero te jogar para fora. Eu quero conhecer seu coração porque eu quero te tratar. Eu quero que você conheça, que você faça o que é certo. E eu lembro até hoje que eu saí inconformado, demorou muitos anos, talvez meses, não lembro, para eu entender que aquilo foi um maior ato de amor, quanto ele expôs meu coração. Jesus expõe o coração dos discípulos. Jesus pacientemente trata o coração dos discípulos. Jesus demonstra amor, paciência. Já havia quantas e quantas vezes os discípulos se perdiam, tinham dificuldade de entendimento. E Jesus novamente falava, dormiam quando ele precisava dos discípulos. O desejo desencadeado do Deus Todo-Poderoso de tratar os corações deles. E é tratado de uma forma, com ensinamento, e sendo o próprio modelo a ser seguido. Só que um modelo muito diferente daqueles que a gente pensa. Que era hora de ele jogar a carteira e falar assim, eu sou carteirada, que a gente fala no Brasil, né? Eu sou o poder aqui, eu sou o domínio, eu sou a glória, só a mim pertence. Não, seja igual a mim, que veio até aqui, a terra, para servir e não ser servido. Confesso que esse texto, ele mexe muito no meu coração. Deixa eu abrir uma coração para vocês. As pessoas que servem no ministério, a gente passa por algumas dificuldades e às vezes a gente acha que as dificuldades somos nós, só nós que passamos. Isso é muito comum no ministério. Você não tem ideia. Você não tem ideia. A pessoa trabalha no banco, cheio de problemas, mas não, você não tem ideia. Você não tem ideia. Temos dificuldades? Temos. Todos nós temos. Mas muitas vezes, em algumas situações, nós queremos talvez trazer, porque nós somos pregadores, nós somos ministros da fé, nós somos pastores, nós queremos trazer que aquele peso é maior daqueles que não são. Isso acontece com uma certa frequência, infelizmente. E perdem a noção do que está nesse coração. Esse é um grande argumento para que você não trate seu coração. Isso é uma das coisas, quando eu estudando esse texto, eu olhei para a minha vida e falei, Senhor, onde está meu coração? Nos meus próprios interesses? Na glória? Cada 2, 3 domingos estou aqui pregando a palavra. Para alguns, pregar é glória. Para mim é peso, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande de expor a palavra de Deus para vocês. É muita responsabilidade. Onde está nosso coração? Uma vida de um seguidor de Jesus Cristo, ela tem que ser moldada pela reação do cego Bartimeu. Filho de Davi, tem compaixão. Sou falho. Meu coração é orgulhoso. Eu quero a glória. Com frequência eu quero sucesso. Com frequência eu quero as coisas do meu jeito. Com frequências eu quero que o Senhor faça o que eu estou te pedindo. Não. O cego Bartimeu simplesmente fala, tem compaixão de mim. Mais nada. Só tenha compaixão de mim. São tantas lutas. Sou cego. Não tenho recursos. Fico aqui. Tenha compaixão de mim. Tem. Eu já ouvi falar que o Senhor é Deus e o Senhor transforma vidas. E o Senhor cura as pessoas. Não só da sua saúde física, mas da sua espiritual. Aonde está seu coração? Você busca um Jesus geladeira, que quando você está com fome, você vai lá e busca ele. Ou você quer ter um Jesus que caminha com você a todo momento. Você tem um Jesus. Você busca um Jesus com o objetivo de tratar
um coração pecador, orgulhoso, ou você busca Jesus com o objetivo de esmagar o seu pecado? Esmagar o seu pecado. O que você tem buscado? Eu lembro muito da mensagem de Jonathan. Que Jesus você tem na sua mente. Que Jesus você segue. E Jesus mostra e se apresenta para eles novamente. Eu vim para servir. O Rei Todo-Poderoso veio para servir e não ser servido. Que Jesus você tem buscado? Pergunta do pastor Jonathan algumas semanas atrás. O coração dos discípulos desejava glória e ser exaltado. O coração de Jesus manifesta misericórdia, amor, paciência em tratar a vida dos discípulos. Em levar os discípulos a entender um coração disposto de deixar sua glória para vir até nós e sofrer o pecado que era seu e meu. Porque nós não podíamos fazer isso. Seríamos condenados pela ira de Deus. E Ele manifesta a sua glória em forma de servidão. Jesus trata o problema do coração dos discípulos, glória e arrogância. Ele revela seu próprio coração, misericórdia, paciência e amor, enquanto expõe o coração dos discípulos. A mensagem central de hoje. O reino de Deus, ele trabalha muito diferente da lógica humana. O que tem permitido sua vida? Você tem seguido o reino de Deus ou você tem seguido a lógica humana? O que tem comandado sua vida? Pastor, não é fácil, eu fiz e não fui honrado devidamente. O que tem seguido sua vida? Por que você se sente que não foi honrado? O que acontece no fundo do seu coração? Lembra da pergunta? O que queres que eu faça? Quando você pede a Deus em oração, pense, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça a glória de Deus expandir por toda a terra? Ou você quer que eu trate esse seu desejinho do seu coração? Mas Deus é misericordioso, Ele trata o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes, aquilo que pedimos não vem. Porque nós não estamos no coração no lugar certo, meus irmãos. Quantas vezes eu pedi algo e Deus não deu? E aquilo foi perfeito para tratar meu coração, expor meu coração. Meus irmãos, nós não estamos aqui para sermos atendidos aos nossos próprios desejos. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque nós fazemos parte como instrumentos do plano divino de redenção. Talvez você fale para mim e chegue assim, pastor, mas eu não me achei ainda. Eu já vou te falar onde você está. Se você é um salvo no Senhor Jesus Cristo, assim como o cego Bartimeu, que reconhece Ele como Salvador e Senhor de sua vida, eu vou te falar onde você está. A sua função é ser instrumento da glória de Deus aqui na terra, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Ah, pastor, então agora todo mundo vai ser pastor? Não. O pastor não vai estar lá na Oracle. O pastor não vai estar lá no banco. O pastor não vai estar lá naquela missão específica. O pastor não vai estar no Walmart. O pastor não vai estar no Target. É sua função ser luz, ser instrumento, usado por Deus para levar as boas novas de Deus. Continuar a obra de Cristo
começada por ele aqui na terra, como nós vimos no Pentecostes. Continuar, essa é a sua realização, a sua maior realização. Por isso que na sua carreira, seja qual for, na sua carreira, você tem como parte integrante desse trabalho. Tem que estar lá na sua descrição de trabalho. Ser luz e sal. Ser alguém que vai transformar vidas, não por você. Isso é falho, mas pela palavra de Deus. Ser conhecedor da palavra para que eu possa falar a história da salvação. Eu possa falar da palavra e ela transformar corações através do Espírito Santo. Meus irmãos, esse texto confronta onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? É a pergunta que eu quero que você leve para casa. Essa semana foi muito corrida para mim. Esse sermão me deu trabalho, porque estava lotado. Mas eu tirei tempo, investi, e esse sermão veio perfeito ao meu coração. Será que eu estou ser lotado, ter uma agenda lotada envolve um coração orgulhoso de fazer muitos projetos, aparecer em muitas coisas, ser um referencial? O que está nesse coração? O que está no seu coração? E foi o que me fez, quando estudei esse texto, me fez pensar. O que está no meu coração? Os ministérios, eu trabalho tempo integral no ministério, os ministérios que eu faço, o que tem lá no fundo no meu coração que precisa ser exposto e tratado pela misericórdia, pela bondade, pelo amor, paciência de Jesus, de Deus, e precisa ser tratado na minha vida, para que eu viva para a glória dele, não para mim. Nós não estamos aqui para viver para a sua glória, para a minha glória. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, para esse modelo perfeito que veio servir, dono de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, e ele vem para servir. Quebra os modelos da atualidade. Modelo de poder, de arrogância, modelo de imposição, para um modelo de servir. Por quê? O que queres que eu faça? Ao mesmo tempo, esmagando o nosso coração e expondo. Onde está seu coração? Leve essa pergunta para casa. Aonde está seu coração? Seu coração está como o do Tiago e João, querendo seus próprios interesses? Ou seu coração está em ter um coração mais próximo, igual a de Jesus? Igual nunca teremos na eternidade. Não teremos mais pecado, essa influência. Mas hoje, nós podemos viver para Ele. E no meio das lutas, ter um coração que se arrepende, um coração que conhece suas dores, que conhece seus pecados e trata eles. Porque sem pecado você não vai ficar. O pecado chegou, foi pago e vai acabar um dia. Mas ainda lutaremos com eles. Mas um coração piedoso, disposto a arrumar a casa, disposto a pedir perdão para o seu cônjuge, disposto a pedir perdão para o seu irmão, disposto a pedir perdão para o seu amigo. Qual é o seu coração? Acho que esse é o grande desafio. Porque eu posso te garantir uma coisa. 100%. Não tenho a menor dúvida do que acontece comigo. À noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, aquela máscara vai embora. Aquela postura de intocável, de forte, ela vai embora. Porque é só você e Deus.
aquele desejo de não se expor, vai embora. Porque ali você não esconde de ninguém. Porque Deus já sabe, e é o momento que você chora, que você clama, que você se coloca a Deus. Não permita que o seu coração comande sua vida baseado na estrutura humana atual. Permita que seu coração seja comandado pela estrutura divina, pela pessoa de Jesus Cristo, que serviu, que morreu por mim e por você, para termos esperança de vida eterna. Vamos orar. Senhor, queremos te exaltar nessa noite. Senhor, quebra nossos corações. A começar por mim, Senhor. Quero um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Que de livre e espontânea vontade se entregou obedecendo ao Pai. Veio aqui para servir e morrer por nós. Mas ressuscitou, venceu a morte e nos deu esperança. Senhor, trata esse coração, Senhor. Que essa oração seja de todos nós aqui, Senhor. Que possamos ter um coração disposto a obedecer a Tua palavra. Um coração disposto a Te seguir. Um coração não arrogante. Um coração disposto a se submeter à vontade de Deus. Mesmo que essa seja dura, que seja pesada, mas um coração disposto a se submeter. Obrigado que a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade nos permite que cheguemos aqui com os nossos desejos pessoais. Mas não permita que esses desejos pessoais sejam movidos de orgulho, sejam movidos de arrogância, mas que o Senhor ouça, o Senhor trate o nosso coração para que possamos fazer pedidos como do cego Bartimeu. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em nome de Jesus oramos. Amém.